Para entender essa questão, que eu sei que ela é bem complexa, eu fiquei quebrando a cabeça como é que eu ia montar para vocês um esqueminho. Então, assim, eu acho mais fácil quando a gente faz um mapa mental. Só que não aquele mapa mental cheio de ramificações, sabe? Que vai abrindo, 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 abrindo e nunca mais acaba. Não esse. Mas eu quero que vocês entendam que tem 4 polos. Se você entender os 4 polos, você entende toda a questão palestina. Todo Todo mundo sabe que esse local de confronto é um local ali requisitado por ambos os povos, e isso está lá desde antes de Cristo, certo? E quando você volta para antes de Cristo, e volta, e volta, e volta, você tem que voltar lá para aquele cara que é o patriarca, para o cara que é uma figura importante para as 3 religiões monoteístas do mundo. Que cara que é esse? É um cara que ele vai sair de Ur, na Mesopotâmia, que hoje seria o Iraque, e ele vai ser chamado por Deus para ir para Canaã. Então ele vai do Iraque até a Palestina, onde hoje é Israel. Abraão. Abraão, que no caso para os judeus é Abraão, mas para os muçulmanos é Ibrahim. É a mesma pessoa. Então esse é o primeiro polo aqui da questão palestina, ou Abraham, quem quiser em inglês. Quando esse cara recebeu o chamado de Deus, e ele estava lá na Mesopotâmia. E vamos lembrar, a Mesopotâmia, ela tinha qual tipo de religião? Politeísta. Tudo que uma pessoa queria, tudo que uma pessoa na antiguidade queria, pensar, né, que a vida, ela era bem mais curta. Se você passasse os 30 anos, estava muito velha, era você ter um legado. Era você ter descendentes. Daí, ele escuta esse chamado, né, de Deus, para ele sair lá de Ur e para ele ir lá para a Terra Santa, que daí ele vai ter um filho. Ele pega a mulher dele, que é a Sara, e vai. Só que ele passa 10 anos lá e nada. Até que Sara, né, pelo amor que ela tem do marido, daí a Sara, por amor a Abraão, pega e fala para ele que, pelo visto, né, ela não sabe até quando que ele vai viver, que ele tem um filho tão com a escravizada deles, que era a Agar. E daí o Abraão vai lá e pega a Agar. E com a Agar ele tem um filho. Tudo bem, não é um filho com a mulher dele, é um filho com a escravizada, mas é um filho. Então, vou colocar aqui, ó, ligado ao Ibrahim, porque é daqui que você vai ter, né, aqui você já tem o início dos judeus. Concorda comigo? Tá. E como eu coloquei ali na tradução do árabe, o Abraão vai ter esse filho com a escravizada Agar, que vai ser o Ismael. Acontece que depois de um tempo, tipo mais uns 10 anos, a Sara acaba engravidando. Daí quando a Sara engravida, eles, né, agora tem um filho dentro do casamento, e esse filho é quem? Isaac. Daí a Sara fala, ó, eu já dei um filho para você, então não tem mais porquê a Agar e o Ismael ficarem aqui. É ou ela. E daí o Abraão fica, eita, nós, e agora, né? Daí o que ele faz? Ele expulsa a Agar e expulsa o Ismael, certo? Porque é a mulher que manda, né? A Sara mandou, já era. E a Agar, gente, o que tá daí no Corão, né? Que ela vai caminhar pelo deserto da Síria, vai estar quase morrendo, até que vem uma luz, que no caso dele é Deus, e fala para ela, ó, do seu filho também vai nascer um grande povo. E daí faz brotar água no meio do deserto. Então, a história ali do Islã já está começando e está ligada ao Abraão. Entenderam isso? E lá, na Terra Santa, você vai ter os descendentes de Isaac, que vocês citaram alguns aqui. Por exemplo, o Moisés. Também, por exemplo, o Salomão. E assim por diante. Sossegado? Então a história deles já começa aqui unida, mas dividida. Daí, a outra coisa que eu tenho que lembrar. Quando a gente fala de Islã, tem um conceito muito forte do Islã, que ele é, como várias coisas, mal interpretado, que é o jihad. O que é jihad? Jihad, gente, quer dizer guerra santa.
E é estranho, né, essa palavra, guerra santa. Não faz sentido uma coisa junto com a outra, né? Mas vocês já estudaram, né, lá acho que é na História B, com a questão medieval, quando nasce essa religião, com Maomé, tem que abraçar a jihad. E a jihad é essa guerra santa. Só que uma guerra, ela pode ser tanto ofensiva quanto defensiva. Concordam comigo? E no caso, né, as interpretações mais pacíficas falam que a jihad que o Maomé pregava era defensiva. Então aqui está um outro ponto importante para você entender a questão palestina, que é a jihad. Jihad significa guerra santa. Guerra santa, que daí os extremistas, os fundamentalistas, vão, né, transformar em terrorismo. Tudo em nome, né, de Alá. E na verdade não foi assim que começou, a própria tradução da religião não é essa. Entenderam? Agora do outro lado. Do outro lado a gente também tem um conceito meio, que a gente pode dizer, radical. Que inclusive, olha só, é efeméride. Que inclusive em 95 a ONU equiparou esse conceito judaico a racismo. Depois eles revogaram essa resolução. Mas em 95, um movimento intelectual que começou entre judeus europeus, lá em 95, então final do século XIX, daí lá em 95, final do século XX, foi equiparado pela ONU a racismo, que daí a gente sabe, né, que já estava, depois da Carta dos Direitos Humanos, classificada aí como crime contra a humanidade. Alguém sabe me dizer que movimento intelectual é esse? Sionismo. O que é sionismo? Então, sionismo seria o direito dos hebreus, que no caso é o primeiro povo escolhido por Deus, o original, porque foi a primeira religião monoteísta, os judeus, certo? De terem aquela terra, porque Deus deu para eles. E os judeus, no caso, estavam fora dessa terra desde a diáspora. Desde a diáspora que aconteceu quando? Diáspora é dispersão. É aquela coisa que se espalhou. Diáspora, gente, foi quando os judeus que já tinham voltado, tá, para a Palestina, vão ser expulsos da Palestina pelos romanos. Então, o movimento sionista é um movimento de retorno dos judeus à terra prometida. Por quê? Porque aquela terra foi dada para eles por Deus. Ah, foi dada para quem? Para Abraão e seus descendentes. Foi ou não foi? Deus não chamou Abraão? Sim. Deus muçulmanos falam, legal, ele tem um filho também que é muçulmano. Então é nós também. É aí que veio o dilema, porque não é para Abraão e seus descendentes? O Ismael não é descendente de Abraão? Sim. Como é que fica essa história? Os dois, vamos dizer assim, têm argumentos para dizer que aquela terra é deles. Só que quando acontece a diáspora, essas duas histórias, que começou com Abraão, todo mundo entendeu isso? Sim. Elas vão culminar no plano de partilha da ONU. No plano de partilha da ONU que vai dar origem ao Estado de Israel e ao que era para ser a Palestina. Não era para ser no plano de partilha? Só que no final das contas, esse plano de partilha é em 47. Só que quando chega em 48, você só tem Israel. Você não tem mais a Palestina. Pelo menos não o Estado. Você tem eles como se fosse uma diáspora deles, que eles chamam de Nakba. Nakba é o equivalente à diáspora para os judeus, só que daí seria no século XX, que é a grande desgraça, que é quando eles foram expulsos da terra que eles estavam em bem maior número e há mais tempo, pelo menos na era contemporânea. Tá? Então vamos entender o que acontece depois da partilha. Primeiro eu quis voltar lá atrás para a gente entender como que essa terra ela tem esse significado sagrado para as duas religiões. Tranquilo? Muito bem. Todo mundo entendeu essas partes? Legal. Agora, olha só. 1916. O que está acontecendo em 1916? Primeira Guerra Mundial, certo? Daí eu tenho um acordo. Um acordo feito quando a guerra ainda não terminou. Porque a guerra termina em 1918, 19 seria o Tratado de Paz. É que ela termina em novembro de 18, né? Daí em 19 vai ter lá a Conferência de Paz de Versalhes. Aonde você vai ter dois nomes dos principais países que estão envolvidos tanto no começo quanto no final da guerra. Que países que a gente escolheria? Envolvidos no lado vitorioso, desculpa aí. A França e a Inglaterra. Beleza. Então, Sykes
dá para entender que é o representante internacional das relações internacionais da onde? Da Inglaterra. Picot, franceses. Então eles já sentaram entre eles, antes que a guerra acabasse, como eles são os gigantões, para definir, escuta, tem uns pedaços aí dos perdedores que a gente podia rachar só entre nós, né? Que vamos lembrar que na Primeira Guerra Mundial você vai ter 24 países de um lado. Vamos sentar nós dois aqui, fazer um bem bolado aqui com um pedacinho de território? O pedaço assim que tem mais petróleo, e eu tô na segunda Revolução Industrial, não é importante? Daí beleza, não, vamos sentar nós dois ali, o resto a gente vê o que faz. Mas isso aqui é nosso. Eles já estão se antecipando em dividir um império. Foram 4 impérios que foram desintegrados na Primeira Guerra Mundial. Quais 4 impérios? Alemão, russo, turco-otomano e austro-húngaro. Muito bem. Qual império pelo mapa eles estão dividindo, rachando entre eles? O turco-otomano. Então eles estão aqui, ó, dividindo entre zona francesa e zona inglesa, certo? Como vai deixar de existir o Império Turco-Otomano, cada um fica com um pedacinho e tá legal para os dois, para eles, não para quem tá lá dentro. E a Inglaterra, você pode ver aqui que ela fica com este pedaço que equivale hoje a Israel. Sossegado? Quando eles fazem esse acordo, já se antecipando, a Inglaterra, gente, ela ainda está na Primeira Guerra Mundial. Ela ainda não venceu essa guerra. E estamos em 16. A gente sabe que em 1917 vai ficar pior a coisa para os aliados. Por que vai ficar pior? O que aconteceu em 17? Porque a Rússia sai da guerra. E quando a Rússia sai da guerra, os alemães que estavam lutando em 2 frentes vão fazer o quê? Pegar os soldados da frente oriental e trazer para a frente ocidental. Foi justamente ali, né, nesse momento tenso, quando a Inglaterra ela chegou, inclusive, a alistar crianças para mandar para a guerra, que ela já não tinha mais homens para mandar para a guerra, que o Balfour, ele vai se encontrar com um fortíssimo banqueiro britânico que era judeu, que patrocinava a causa sionista. E este cara, bom, que é o Rothschild, gente, os Rothschild, para vocês terem uma ideia, é uma família de banqueiros britânicos que está lá atrás, por exemplo, ligados à nossa história, do empréstimo que a gente teve que fazer para Portugal reconhecer a nossa independência. Então a gente emprestou dinheiro da Inglaterra, não foi da Inglaterra, foi dos Rothschild. Então o ministro britânico, naquele desespero de estar, inclusive colocando criança na guerra, se encontra com o Rothschild e fala assim, Rothschild, queria conversar com você aí para ver se você pode dar uma mão para a gente na guerra. E ele fala, posso? Dá uma mão para a causa sionista também? Dele, dá uma mão para a causa sionista? É que a gente vai ficar com o Império Turco-Otomano, daí lá tem judeu e tem muçulmano. Daí ele falou, parabéns, eles têm um lar, os judeus não têm, desde a diáspora. Daí o britânico fala, peraí, vou falar com o rei só um pouquinho, né? Daí foi falar lá com o rei, daí voltou, e daí teve a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour, gente, de verdade, foram 67 palavras. 67 palavras, aonde ele não disse muita coisa, mas para os dois lados ele disse tudo. Ele fala que a Inglaterra está disposta a intervir e dar um lar para um povo sem terra. Ou seja, fazer o quê? Muito bem. E, ao mesmo tempo, garantir que a população muçulmana continue tendo seu lar. Daí você fala, não entendi. Você vai dar para quem? Certo? Para os judeus, yes, é tipo um sinal verde. Podemos ir para lá? Porque isso aqui é o quê? Possessão britânica. Se é dos britânicos, eles falaram que estão de boa vontade com os sionistas, podemos ou não podemos ir para lá? Para os muçulmanos, o que isso significa? Ah, legal, vocês vão garantir, mas vão querer que a gente divida. Então, vocês estão mais a favor deles do que da gente. Já começa uma rusga que era tudo que eles não queriam. Porque durante a Primeira Guerra, inclusive, né, a Inglaterra ela vai se aproximar de muitos grupos, dessa divisão de sunitas e xiitas, para ver se ela conseguia, né, de dentro, enfraquecer o Império Turco-Otomano. Então você já tem, já no final da Primeira Guerra Mundial, uma migração de judeus para Palestina, que no caso vai se transformar em Israel, certo? É aqui que eles começam a fundar os kibbutz. Já ouviram falar dos kibbutz? Não? Teve uma primeira-ministra israelense
chamada Golda Meir. A Golda Meir, gente, ela quando era jovem, recém-casada, com um filho pequeno, largou tudo lá nos Estados Unidos, o pai dela ficou muito bravo, e ela foi morar num kibbutz. Um kibbutz é como se fosse uma comunidade socialista em Israel. Só que é uma comunidade socialista de judeus. Então são judeus de esquerda. Eles viviam numa comunidade assim onde era tudo coletivo, aonde toda a produção deles era de todos, aonde o lugar que eles faziam refeição era tudo junto, aonde as tarefas elas eram todas equiparadas. E esses kibbutz, eles podiam abrigar muitas pessoas porque não tinha aquela ideia de propriedade privada, né? Era vivendo do mínimo, mas era o quê? Tentando aumentar o número de judeus, porque eles estavam assim, enquanto você tinha 1 milhão de muçulmanos, você tinha 100 mil judeus. Então esses kibbutz, eles já começam a aumentar o número da população judaica. Antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, certo? Esse mapinha aqui, gente, olha lá, 1917. Daí, quando eles começam a migrar para lá, olha como é que já estava. Olha como é que já estava em 1946. Então você tem ali 30 anos depois, para quem não tinha nada expressivo no mapa, uma grande ocupação, comparado ao nada, de judeus aqui, certo? Só que 46 é quando acabou a guerra. É quando acabou a guerra e é quando vai ser noticiado para o mundo inteiro os horrores do Holocausto. Beleza. E cada vez mais pressão para que seja criado o Estado de Israel. Beleza. Daí, a Inglaterra, que estava segurando as pontas entre judeus e muçulmanos, que ainda até que conviviam de maneira civilizada, enfim, pacífica, ela percebe que a coisa está ficando muito, muito mais tensa. Por quê? Porque agora a migração não é de alguns milhares, são de alguns milhões de judeus. E você teve milhões de judeus que perderam tudo na Alemanha, na Áustria, na Ucrânia, na Polônia, na Romênia. É ou não é? Eles falam, eu não vou segurar as pontas. Eu não vou conseguir equilibrar. Sabe o que eu vou fazer? Até porque já existe a ONU, né? Não sou eu que vou dizer. Como depois da Primeira Guerra Mundial foi criada a ONU, e um dos princípios da ONU é a autodeterminação dos povos. É ou não é isso? Então, faz sentido a Inglaterra continuar com uma possessão do antigo Império Turco-Otomano? Daí a ONU, não a Inglaterra, vai fazer o plano de partilha. O plano de partilha da ONU é isso daqui, que equivale, para vocês terem uma ideia, a 57% do território para Israel e 43% do território para os muçulmanos. Sendo que daí você falou, parece injusto, não parece injusto? Parece injusto, mas eu vou falar para vocês, não é quantidade, é qualidade. Os 57% de território, e vocês estão vendo que tinha uma ligação, certo? Uma ligação daqui até lá, e aqui também era para ter, né? Mas aqui não está aparecendo, porque ela é bem fininha. Porque Jerusalém era um território internacional, não era a capital de ninguém. Cada um ia ter uma capital, e a cidade de Jerusalém era metade de cada um, porque é uma cidade importante para os dois lados, certo? Apesar, né, dessa divisão ela parecer injusta, gente, na porção israelense, você tem mais de, acho que 63% ocupado por um deserto. Então, eles ficaram com uma porção maior de terra, mas se você tirar o deserto, eles estão com uma porção muito menor, que era como se fosse proporcional à quantidade de judeus que estava lá. Entendido isso? Só que antes de ter aquela declaração de Balfour e antes de ter o plano de partilha da ONU, tudo isso aqui era de quem? Dos muçulmanos. Desde quando? Do século XIII. Por quê? Porque foi quando o Império Turco-Otomano tomou conta dali. Até esse momento, eles estavam convivendo mais ou menos bem. Os palestinos, vamos dizer que eles estavam assim, digerindo, mas não deu tempo deles digerirem. Porque, no caso, o que está rolando aqui? Não é um território qualquer, não é uma convivência em qualquer área, é uma convivência numa terra sagrada deles. Os países ao redor vão se juntar e vão formar a Liga Árabe. Egito, Líbano, Síria, Jordânia e Iraque. Eles se dizem representantes de quem? Palestina. Foi a Palestina que atacou? Foi a Liga Árabe, para defender os palestinos
do direito deles de estar lá. Foi criado o Estado de Israel em 1948. Daí o que acontece? Quem é que vai ajudar Israel nessa defesa contra os 5 países? Quem que vai ajudar eles, que no caso também é muito interessado depois da Segunda Guerra Mundial, de não perder nem um pedacinho do que a gente chamou de Oriente Médio? Os Estados Unidos. As 2 guerras, elas deixaram os Estados Unidos cada vez com uma potência mais forte. A primeira desbancou a Inglaterra, certo? A segunda vai ser só mais um favorecimento para os Estados Unidos. Então, você vai ter aqui os Estados Unidos querendo, no caso, defender, e esses aqui querendo atacar. Daí eles ajudam Israel. Quando eles ajudam Israel, nessa primeira guerra árabe-israelense, então, assim, no dia seguinte que foi criado o Estado de Israel, a Liga Árabe atacou. Primeira Guerra Árabe-Israelense. E daí, com a ajuda dos Estados Unidos, o que acontece? Basicamente, todo o território vai ficar tomado por Israel. E para onde vão os palestinos? Refugiados da Liga Árabe. Vão para a Síria, vão lá para o Líbano, vão para o Egito. Nessa época chamava-se Transjordânia, não era Jordânia, certo? E era isso que eles queriam? Não, ficar na casa dos outros? Não queriam dividir o território deles, ok, mas pelo menos estar no território deles. É ou não é verdade? Quando acontece essa primeira guerra árabe-israelense, a gente tem uma baita de uma vitória israelense, que os muçulmanos vão chamar do que mesmo? Nakba. Nakba, que seria a grande desgraça. Que foi isso daqui, certo? Foi ou não foi? Legal. Só que daí tem um dos países que é o país mais forte, que é o país mais rico, que é o país que mais tem o trunfo na mão. O trunfo que o mundo inteiro precisa dele. Que país que é esse? Naquele momento, começo dos anos 50, quando está começando a Guerra Fria, qual dos países da Liga Árabe tem um grande trunfo na mão? Egito. Por quê? Porque aquela construção, eles construíram uma mega obra de engenharia no território egípcio. E a ONU falou que tem a autodeterminação dos povos, que cada povo tem que ter respeito à sua cultura, ao seu território e assim por diante, né? Daí o presidente do Egito, que era um cara chamado Abdel Nasser, ele pega e anuncia a nacionalização do Estreito de Suez. Ou seja, quem que vai comandar o Estreito de Suez agora? O Egito. E ele fecha o Estreito de Suez. Ele fala, só vai passar quem for meu amigo. E quem não for meu amigo, não passa. E não é meu amigo quem é amigo de Israel. E aí, como é que faz? Dá para ficar dando a volta, gente? Tem outro caminho, mas dá para ficar dando a volta? Não. Daí a ONU vai intervir para negociar, Israel vai querer atacar, só que a vitória vai ser política dos egípcios. Porque a ONU vai falar que aquela obra de engenharia pertence a quem? Aos egípcios. E que Israel tem que retirar suas tropas, certo? E daí? Egito. Egito fecha o canal de Suez em 1956. E como já existe a ONU, vai acontecer que esse canal de Suez vai ser nacionalizado. Daí, em 1967, você vai ter uma das guerras, né, das várias guerras, dos vários confrontos representativos, que é a Guerra dos 6 Dias, 1967. Anos 60 da Guerra Fria. O que está acontecendo nos anos 60 da Guerra Fria, gente? Em 61, o que aconteceu? Construção do Muro de... Em 62, crise dos mísseis em Cuba. Em 63, assassinato do Kennedy nos Estados Unidos. E em 64, começa a ditadura civil-militar aqui no Brasil. É ou não é? E em 67, tá muito agitado. 68 é o AI-5 aqui no Brasil. E é o ano dos movimentos liberais em todo o mundo. É o ano do faça amor, não faça guerra. Vai acontecer uma guerra. E uma guerra que eu vou falar só uma característica dela. Ela foi uma guerra preemptiva. O que seria preemptiva? Uma guerra de prevenção. Daí quando você fala uma guerra de prevenção, uma guerra defensiva, vem na nossa cabeça que quem teria começado essa guerra?
Quem? A Liga Árabe, né? Mas quem atacou foi Israel. Então foi uma guerra que Israel ataca a Liga Árabe. E se você parar para pensar, é tipo um toma lá da cá, né? Quem que atacou eles primeiro? Vamos partir desse princípio. A Liga Árabe. No dia seguinte que foi fundado Israel. Foi ou não foi? Beleza. Daí teve a defesa deles com a ajuda dos Estados Unidos. É ou não é? Tá. Mas eles ainda não tinham atacado, certo? A mesma Golda Meir, que eu tinha comentado com vocês antes, é ela, gente, que vai descaradamente, mas assim, descaradamente para todos os satélites, para qualquer espião, para qualquer aeronave em espaço aéreo ver, ela vai começar uma mobilização de apontar mísseis nucleares. Mísseis nucleares para Egito, Síria e Líbano. E daí, minha gente? Se a mulher resolve atirar, o que vai acontecer? O outro lado também atira, certo? E o outro lado está sendo ajudado por quem? Então, quem que é aliado da Liga Árabe? União Soviética. Todos os países da Liga Árabe, gente, eles, até que acontecesse aqui a Primeira Guerra Árabe-Israelense, eles tinham uma convivência assim, ó, mútua entre Estados Unidos e União Soviética. Depois que teve a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que aconteceu a Nakba, todos os países da Liga Árabe foram para o lado da União Soviética. Se a primeira-ministra israelense atira contra esses países, quem é que vai defender eles? União Soviética. Quem é que vai ter que defender Israel? Os Estados Unidos. E daí eles acabam virando mira, certo? O que os Estados Unidos fazem? Eles rapidamente falam, Golda, peraí, não, o que está acontecendo? Não, porque eu tenho notícias de que tropas do Egito e tropas do Líbano estão se posicionando. Eles estão programando um ataque ao meu país. De posse desses armamentos americanos, o que a primeira-ministra faz? Ela ordena um ataque preventivo a toda a força aérea do Líbano e do Egito em solo. Eles vão acabar com toda a força aérea desses dois países sem que eles tenham decolado. E depois, que enfim, eles não têm defesas aéreas, eles não têm com o que decolar, eles vão lá e ocupam. Então ocupa a Península do Sinai, faixa de Gaza, colinas de Golã e Cisjordânia. Ocupa tudo. E pega um pedaço do Egito. Em quantos dias? 6 dias. Daí não é só os palestinos que se deram mal. É o Egito, é o Líbano e todos os países ao redor, porque vão ter que lidar com os refugiados, certo? E daí fica aquela tensão. E agora? Vamos voltar atrás? Não vamos voltar atrás? O que vai acontecer? O primeiro país a fazer um acordo, que vai ser o acordo de Camp David. Super importante isso. E esses caras, um muçulmano e um judeu, apertando a mão. Então o Egito fez um acordo, e o que o Egito recebeu de volta? A Península do Sinai e a faixa de Gaza. Quantas guerras árabes-israelenses a gente falou aqui, então? 2. A primeira, que é chamada de Guerra da Independência, ou Guerra Árabe-Israelense, e a segunda, que foi a Guerra dos 6 Dias. Isso aqui não é bem uma guerra, né? Isso aqui é uma cartada do Egito, pegando para ele lá o canal de Suez e influenciando, né, em todo esse contexto. Agora falta aquela guerra que, quando a gente fala de ditadura militar, ela aparece pra gente. Uma guerra que acontece em 73. Qual guerra que é? Uma guerra que tem um nome hebraico, assim, de um feriado hebraico, um nome estranho. Guerra do Yom Kippur. Nunca ouviram falar da Guerra do Yom Kippur, mas já ouviram falar da crise do petróleo. É por causa da Guerra do Yom Kippur. Tá? É no mesmo ano, certo? Que aqui no Brasil a gente estava no governo do Geisel. Que aqui no Brasil a gente começa com o programa do Proálcool, para substituir os combustíveis de petróleo por álcool, certo? Yom Kippur é um feriado judaico e é um dos feriados mais importantes deles. É tipo Natal para os católicos, assim. Ou, sei lá, Páscoa. É um feriado que coincide com o Ramadã. O que é Ramadã? Isso, é o mês que eles fazem ali do jejum, né, do sacrifício e tal, relembrando lá a Égira. O que foi a Égira? A expulsão. A expulsão do Maomé
de Meca para Medina. Ele volta depois, certo? Mas ele ficou expulso ali, se não me engano, foi uns 4 anos. Beleza? O Yom Kippur, sabe o que é? Lembra quando Moisés subiu no Monte Sinai, bateu um papo lá com Deus para ver qual era? E dele voltou com o quê? Com os 10 mandamentos. Ele voltou com 2 tábuas ali de bronze com os 10 mandamentos, certo? Mas quando ele voltou, o que estava rolando lá embaixo? Porque ele ficou um tempão lá em cima, foi um papo longo, né? Quê? Eles estavam adorando um cordeiro de ouro. Daí o Moisés, gente, se você vai analisar assim a história, né, com detalhes, ele era um baita de um chefe guerreiro, e o cara era brabo, o cara era nervoso, o cara ficou puto, falou, eu vou lá bater um papo e vocês ficam aqui fazendo essa porcaria. Ah, não, pegou e pá, quebrou as regras ali, né, a mensagem, os 10 mandamentos. Porque ele ficou, né, teve um ataque de fúria, quem nunca, né? Ataque de raiva. Daí ele ficou puto, e quando ele viu o que ele fez, ele falou, ixi, não era pra ter quebrado, né, que feio, né? Daí ele foi lá, voltou e falou, peraí que eu pedi perdão lá, vou pedir perdão, porque vocês estavam fazendo cagada, eu fiz cagada também. Não é porque vocês fizeram cagada que podia fazer cagada, né? Ele foi lá, pediu perdão, e daí Deus falou, tá bom, vou fazer outra então, né? Eu tenho aqui o arquivo, pá, imprimiu, mandou mais 2. Beleza. Então, para os judeus, né? Não sei se tem judeu aqui na sala, vai poder me ajudar mais. Eles têm essa ideia do perdão, que é muito importante, porque eles falam que Deus tem 3 livros. O livro daqueles que são os desgraçados, o livro dos medianos, que o Lucas Enzo está nesse livro, né? Tipo, não é nem bom nem ruim, tá coisa assim. E o livro dos que vão ser salvos. E só vai ser salvo quem se arrepender dos seus pecados e tal. Então, no dia do Yom Kippur, não pode fazer sexo, isso não é um problema para ele, ele não faz mesmo. Não pode escutar rádio, não pode usar sapato de couro, essa parte eu não sei porquê, mas enfim, não pode usar sapato de couro, não pode trabalhar, é um dia de resguardo, certo? Mas olha o que eu falei, não pode ouvir rádio. Então a principal comunicação ali, né, enfim, até militar, é rádio. Então é nesse dia que daí a Liga Árabe vai fazer o quê? Atacar Israel, para poder ter de volta, certo? Os territórios. Só que o que acontece, desde lá de 67, você já tinha desde o começo, mas desde 67 que você tem uma baita de uma ajuda logística dos Estados Unidos. Então parecia que eles iam se dar bem, porque realmente estavam desprevenidos ali, né? Os israelenses, só que eles conseguem rebater e com muitas baixas, tudo bem, mas eles conseguem não... Para fechar, pessoas que eu tenho que saber, eventos a mais que eu tenho que saber. Então aqui, nesse mapinha, você tem aqui o primeiro-ministro de Israel e você tem aqui mais ou menos, né, a quantidade aí de combatentes dele. Agora, o Irã. O Irã que está aqui representado pelo Ayatollah. Ayatollah seria esse líder espiritual que já está no Khamenei. O Irã, ele é essa república xiita radical desde quando mesmo? 79. É sempre com 9, né? É uma coisa louca. É 49, Revolução Chinesa. 59, Revolução Cubana. 79, Revolução Iraniana. Facilita a nossa vida, né? Não sabe a data, coloca um 9 lá e tá tudo certo. Então você tem potências de quantidade. Você fala assim, não, mas espera aí. Esse cara tem bem mais homens do que Israel, mas também é o território dele. Olha o tamanho do território dele, certo? Só que o que ele não tem que esse daqui tem? O que ele tem? O apoio dos Estados Unidos. Mas em contrapartida, o que o Irã tem além de muitos homens? Tá aqui no mapa, ó. O Estreito de Hormuz. O Irã, gente, é o principal país, agora que acabou a guerra, é o principal país de apoio logístico dessa Liga Árabe contra, no caso, Israel. E é pelo Estreito de Hormuz que passa 80% do petróleo que abastece Israel. Então aqui é um outro trunfo. Enquanto o Egito tinha o trunfo lá do Estreito de Suez, só que o Egito foi lá no acordo de Camp David e fez, né, uma parceria com Israel e deixou de lado a guerra porque viu que ia perder, eles estão grudados, não estão? Agora quem tem um trunfo é o
Irã. Beleza isso? E dos líderes radicais, né? Você tem aqui dois nomes que muito aparecem pra gente. Hamas e Hezbollah. Hezbollah é fácil de lembrar porque tem L, é do Líbano. O que são esses dois grupos aqui radicais extremistas? Então, são o que a gente chama de terroristas, que eles têm como lema as 3 regras da antiga Liga Árabe que não existe mais, que é nenhum reconhecimento de Israel, nenhum acordo com Israel, nunca ter paz com Israel. Então, esse é o princípio dos dois grupos, o Hamas e o Hezbollah. O Hamas, ele vai virar nos anos 2000, depois das intifadas, ele vai deixar de ser uma organização terrorista de extermínio de Israel e vai virar um partido político, que daí vai começar a comandar a faixa de Gaza. Para vocês terem uma ideia, gente, a faixa de Gaza tem 365 quilômetros quadrados e 42 quilômetros de extensão. É muito pequena, certo? Mas tem um dos principais portos aqui de chegada de mercadorias, porque tem toda uma questão até da topografia do mar. Por isso que ela é tão disputada, por isso que durante um tempo ficou com o Egito. Por isso que durante muito tempo você teve ocupação, inclusive, de Israel lá dentro. Que depois eles tiraram, que foi em 2005. Beleza? Então eles tiram todos os judeus de lá, mas foi só em 2005. Que é quando Hamas, então, toma conta. E tem um outro órgão que não está aparecendo aqui, que é a OLP. Porque lembra que no começo disso tudo, os palestinos ficaram à mercê, eles não foram consultados se eles queriam que a Liga Árabe atacasse ou não atacasse? Daí um cara chamado Yasser Arafat, já ouviram falar do Yasser Arafat? Ele vai fundar a OLP. Esse cara aqui, gente, porque pense, a gente fala palestinos, 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 e quem lidera os palestinos? Se for na faixa de Gaza, é o Hamas, mas será que todo palestino apoia Hamas? Não. Se for na Cisjordânia, daí você tem lá a OLP, só que em parte da Cisjordânia. A Cisjordânia está dividida em 3 setores. Um setor que é duplo, um setor que é da Palestina e um setor que é de Israel, tá? Daí a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, virou nos anos 2000 a Autoridade Nacional Palestina. E essa Cisjordânia, você fala assim, mas por que, sei lá, um não deixa para o outro, né? Porque lá fica a cidade de Hebrom. E Hebrom é a cidade onde foi enterrado Abraão. Então é onde está o túmulo de Abraão. Então esse túmulo, gente, é surreal, assim. Tem 10 dias do ano que só os muçulmanos podem usar e 10 dias do ano que só os judeus podem usar. Bom, é muito nome, é muito complexo. Não sei se eu consegui deixar um pouco mais claro para vocês. Mais ou menos? Quero ver se ficou claro mesmo. Sabe por quê? Eu fiz uma música. Quer dançar? Quer dançar. Rosana vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar. Rosana vai te ensinar. Vou chamar o Abraão. Vou sim, vou mandar ter 2 filhão. Vou sim, vou expulsar o Ismael, não chora. Vou sim, assim, vou trazer o Isaac pra mim. Vou sim, eu vou cortar o mapa então. Vou mostrar o Balfour pro Islão. Vou te dar a terra de Sião. Divide em porção. A ONU entrega o Estado de Salomão. E os árabes falam não, então ataca o judeu então. Eles levantam em 6 dias na palmada do chão. Ficou bonitinho, fala a verdade. Hey!